Olá, irmãos. Olá, amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Edson Gonçalves e eu quero desejar a você e a sua família um dia, uma noite, um momento abençoado na presença do Senhor. Nós estamos iniciando neste momento nosso discipulado online. Tem a intenção de conversar com vocês sobre alguns textos bíblicos. A gente sempre diz a vocês que a Bíblia ela deve ser lida por um livro, você pode entender a mensagem bíblica através de um livro, fazendo a leitura de um livro. Você pode entender a palavra de Deus, a Bíblia, lendo um capítulo. Você pode também entender a palavra de Deus lendo através das palavras, estudando uma palavra. E hoje você vai ver que nós podemos entender a mensagem bíblica estudando apenas uma letra de uma palavra da Bíblia. Eu quero saudar a você que já está inscrito aqui no nosso canal. Seja bem-vindo. A você que ainda não está inscrito, que você aproveite a oportunidade para se inscrever aqui no nosso canal, porque nós temos um único desejo, que é pregar a palavra do Senhor aqui neste canal e ser um canal de bênção para a tua vida. E nós queremos também que você, se você gostar do nosso conteúdo, que você deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que você aproveite também para deixar a sua crítica, a sua sugestão. Então, nós vamos ler o texto de Gênesis no capítulo 7, versículo de 10 até o versículo 12. Então, diz assim: E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Versículo 11. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram. E no versículo 12, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Então, amados, nós temos esse texto que nós estamos destacados ali em vermelho, a palavra Hamabul. Hamabul. O que é Hamabul? Né? Mabul, em hebraico, é as águas do dilúvio. E nós temos ali, como eu falei para vocês, nós podemos estudar a Bíblia por um livro, por um capítulo, por um versículo, por uma palavra e até por uma letra nós podemos estudar a Bíblia. E aí, no caso hoje, nós vamos estudar a Bíblia pela letra Mem, que é a primeira letra aí da palavra Mabul. E a letra Mem, que ela se apresenta de duas formas, nós temos esta primeira mais à esquerda, que é quando nós encontramos no início ou no meio das palavras, e temos a segunda forma, que é quando ela está no final das palavras, né? Ela é chamada de Mem Sofit. Então, quando nós temos essa letra, a letra Mem, usada no final, ela muda a sua forma como se fosse um quadrado, e é chamada de Mem Sofit. Não muda o som, só muda a forma dela utilizada no final da palavra. Mas o que é interessante a gente saber aí é que a letra Mem, ela é a 13ª letra do alfabeto hebraico e ela tem como sinalizar o número 40. Então, nós passamos para vocês ali no início das nossas aulas que as letras em hebraico, além de terem um som, elas também têm a sua denominação, ela representa um número. Então,
se eu quero fazer a contagem de alguma coisa no alfabeto hebraico, eu faço através das letras. E a letra Mem representa, então, o número 40. E aí nós já podemos fazer uma relação entre a letra Mem e esse texto que vai falar do Mabul, ou do dilúvio. Diz ali no versículo 12: e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Olha como é interessante a gente ver que somente a letra Mem, que significa o número 40, já nos dá uma ligação, faz um link aí com os 40 dias e 40 noites que duraram ali o derrame daquelas águas no dilúvio. E a palavra Mem, nós podemos fazer com a palavra Mem várias palavras, né? Ou ler a palavra Mem iniciando várias palavras na Bíblia. Uma delas é a palavra Maim. Maim. E a palavra Maim significa águas. Olha só que coisa mais interessante também. Além do número 40, nós vemos aí a letra Mem iniciando a palavra Maim. E Maim em hebraico é águas. E uma coisa interessante, quando a gente vai falar a respeito de águas, né, a gente fala assim, poxa, igual no português nós temos palavras que já estão na sua origem no plural. Por exemplo, a palavra pires no português ela é plural, embora seja um objeto só, né? Pires é um objeto, não existe pires no singular, a palavra já é no plural, né? No hebraico, nós temos algumas características de algumas palavras que elas estão no plural, mas elas são o chamado plural dual, ou seja, são palavras que no original elas já são em duplas. Então, por exemplo, a palavra relativa a pés, né, que é raglaim, são pés. Por quê? Porque os pés, principalmente do ser humano, são dois. Mãos também são duas. Mãos, então, no hebraico, a palavra relativa a mãos, ela está no plural dual. Orelhas, asas, narinas, são palavras em hebraico que já estão no plural. E é o plural dual, tem essa terminação aí, maim, né? O I e o M dão essa terminação dual nesse caso aí. Depois eu vou dar para vocês, numa outra oportunidade, o exemplo de uma palavra plural, mas não é plural dual, é um plural normal. Então, nós podemos entender que maim fala de duas águas. No original, as águas já surgem em dupla. E como é isso? Como nós podemos observar isso? Lá no Gênesis, livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, diz que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, nós temos ali, né, nesta imagem, que tem as águas, né, representadas num azul mais escuro, né, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O que aconteceu? E disse Deus, lá no versículo 6, haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Esta imagem aí, ela representa a forma como os povos antigos acreditavam que a Terra, o formato da Terra. Eles acreditavam que existia ali uma porção de terra,
né? E embaixo dessa porção de terra, essa porção de terra, né, era sustentada por pilares, e embaixo desses pilares tinha água. Ali nós observamos o Sheol, que seria o local dos mortos. Aí no meio nós temos ali o sol, a lua, as estrelas, e ali aquilo que está descrito no texto que lemos aí em Gênesis 1:6, que seria a expansão ou o firmamento no meio das águas. Este firmamento seria esse espaço existente entre as águas que estão embaixo e as águas que estão acima. Então, acima desse firmamento, como se fosse ali uma abóboda, como se fosse um domo, né? Existiam águas. Assim eles acreditavam naquele momento, que a Terra era dessa forma, né? A gente vê que isso aí dá base até para alguns teóricos dos nossos dias, né, crerem e disseminarem de que a Terra seria plana, né? Aí nós estamos vendo que seria mais ou menos da forma como os antigos acreditavam. E por que eles acreditavam dessa forma? Porque ninguém havia saído do globo terrestre, né, e pudesse observar, tirar uma foto e ver que não é nada disso aí. Então, pela mente do homem, ele imaginava que era desta forma que as coisas foram criadas. E eles desenvolveram os seus conceitos desta situação, desta forma aí. E aí, o que acontece? Quando nós lemos esse texto, você observou que lá no finalzinho do versículo 11, diz que naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram. Quando nós olhamos esta imagem, nós podemos ter mais ou menos uma ideia do que esse texto está querendo dizer. Então, se existiam águas embaixo, no abismo, e se existiam águas acima do firmamento, então as janelas do céu, ou seja, as janelas que estão acima do firmamento, ou seja, acima do domo, essas janelas se abriram e as águas que estavam em cima se precipitaram sobre a terra que estava embaixo. E também as águas que estavam no abismo, elas também irromperam sobre a superfície e então inundaram, formando ali o dilúvio que nós vemos narrado na Bíblia. Então, por esta narrativa e a forma como a gente entende a cabeça de quem estava vivendo naquele momento, o dilúvio aconteceu dessa forma. Águas que estavam em cima desceram sobre a terra. Águas que estavam embaixo chegaram até a superfície e nesse encontro houve então o dilúvio de toda a terra, inundando todo o espaço que até então eles criam que era dessa maneira, porém hoje nós sabemos que é o globo terrestre. Quando nós estudamos a palavra Mabul, vamos estudar letra por letra e ver o significado de cada letra, nós vamos encontrar que a letra Mem é a letra que significa água, nós já vimos ali, né? Água, ou águas. Também a letra Mem, desculpa, a letra Mem, ela significa palavra, ela significa também alinhamento, ela significa nascimento, novidade, renovo, tudo aquilo que é uma nova situação, é o significado da letra Mem. Quando nós estudamos a letra Bet, que é a segunda letra que está ali na palavra Mabul, nós entendemos que a letra Mem ela é a letra da construção, ou a letra que significa casa.
Então, nós temos essa significação da letra Mem. A letra Vav, que é a terceira letra, ela significa conexão. E a letra Lamed significa autoridade, também é a letra que significa cajado, é a letra que aponta para o céu, mas também tem alinhamento com a terra. Se você observar no próprio desenho da letra Lamed, ela tem uma pontinha para cima, mas ela também tem uma linha fazendo alinhamento com a terra. E aí nós observamos também que a letra Mem, ela significa 40, né? Nós vimos isso lá no início, né? E até fizemos a relação dos 40 dias de chuva. Nós temos também a letra B, que é a letra que significa o número 2, a letra Vav, que significa o número 6, a letra Lamed, que significa o número 30, que representa o número 30, né? Não significa, que representa o número 30. E aí nós fazemos um somatório. 40 mais 2, 42, mais 6, 48, mais 30, 78. Então, a palavra Mabul, ela tem o valor numérico de 78. Quando nós temos esses números, né, que estão o significado, né, a representação das letras em forma numérica, nós achamos o número 78 e agora a nossa missão é reduzir estes números, somando-os até dar um único número, para nós termos o valor numérico da palavra Mabul. Então, 78, 7 mais 8 é igual a 15. E o número 15, somando entre si, 1 mais 5 igual a 6. Então, nós temos o valor numérico da palavra Mabul, que é o número 6. Tá? Número 6. O que nós podemos concluir dessa observação? Que a palavra Mabul, ela tem a raiz 6. O número 6 representa a imperfeição, porque o número 6 é aquele número que ainda não chegou à perfeição, que é o número 7. Então nós temos vários números chegando até o 6. O 6 ainda não chegou ao 7, então é o número da imperfeição. Também é chamado o número do homem, né? É o número daquele que ainda não atingiu a perfeição. É o número do homem porque o homem foi criado também no sexto dia. Então, nós temos esta representação da palavra Mabul, que é o número 6. A sua raiz é 6. E aí, nós podemos fazer uma relação entre a palavra Mabul, que significa águas do dilúvio, com o número 6. Por quê? Se nós observarmos a significação de cada uma das letras, nós sabemos que o Mem significa alinhamento, né? Renovo. Então, as águas do Mabul, elas trouxeram purificação, elas trouxeram alinhamento, elas trouxeram uma oportunidade de renovo, para que o homem pudesse construir. A letra B, que significa construção, casa. Então, o homem, quando passou pelo Mabul, ele pôde construir uma nova conexão, que é a letra Vav, que significa conexão, uma nova conexão com Deus, e assim reaver a autoridade perdida, que é a letra Lamed. A autoridade perdida do homem, ela é feita de que maneira? Quando ele aponta para o céu, mas ele também alinha com a terra. Então, aqui nós temos a significação, né, simbólica, lógico, da palavra Mabul, mas você percebe que tem tudo a ver com o plano de Deus, tem tudo a ver com aquilo que Deus designou que acontecesse naquela época,
naquele texto que foi narrado ali no livro de Gênesis e que nós estamos observando uma de suas passagens. E aí, é nesse sentido que a gente pode dar uma olhada nesse texto aí de Gênesis no capítulo 6, versículo 5, e entender o porquê da necessidade da presença ou da realização do dilúvio naquele momento. Diz o texto: e o Senhor viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então aqui nós temos uma ligação perfeita com o significado da palavra Mabul, que trouxe, através da purificação, trouxe uma nova oportunidade para que o homem pudesse ter um renovo. Por quê? Porque Deus percebeu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. E quando a maldade ela se multiplica, só existe uma forma de mudar isso, através da purificação, através do renovo, através de uma nova oportunidade, através de uma nova vida. Uma das funções da água é exatamente isso, é purificação. Então, é lógico que você, quando toma o seu banho natural, você está purificando, você está tirando a sujeira do dia, do trabalho, né, de onde você andou, de onde você colocou a mão, você chega em casa, você pega, vai tomar um banho, aquele banho é renovando, é um banho renovador, né? Você sai do banho ali de uma forma mais tranquila, você tem um renovo, você sente a renovação quando você toma um banho, é purificação. Porém, nós podemos ver a purificação na cerimônia do batismo. A cerimônia do batismo, ela representa o compromisso de consagração. É uma nova condição de vida que a pessoa que é nova convertida, ela experimenta. Então, quando você passa pelas águas do batismo, você está tendo uma oportunidade de renovo na sua vida. Você está tendo uma oportunidade de renovar o seu compromisso de consagração. O que é consagração? É você separar, é você dedicar a alguma entidade. No nosso caso, nós nos consagramos a Deus. E aí nós temos o compromisso de viver uma nova condição, nos consagrando para Deus. Então, uma das funções da água é a purificação. Uma outra função da água é o alinhamento. Por quê? Porque quando passamos pelas águas batismais, né, há a representação também do compromisso de estar alinhado com os mandamentos de Deus. Uma pessoa que passa pelas águas batismais, ela está mostrando para quem está assistindo que, a partir daquele momento, ela tem uma novidade de vida. O seu compromisso de consagração é de obedecer aos mandamentos de Deus, é de estar tendo uma vida diferente de quando você tinha antes de passar pelas águas do batismo. E isso aconteceu porque você chegou a uma conclusão de que a vida que você estava levando não estava sendo bem vivida. Você pode até pensar que estava vivendo bem, mas ali você estava sobrevivendo. E agora, depois que passou pelas águas do batismo, depois que você se converteu, né, você está demonstrando com esse ato que você agora é uma nova criatura. E exatamente esta, a maior função da água, ou das águas, é trazer vida.
Quando nós olhamos o texto ali de Gênesis 1, versículo 2, nós observamos que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E esta imagem é a imagem da geração de vida. Nós podemos comparar ao animal, principalmente a galinha ali com os seus pintinhos, ela fica ali deitada sobre os ovos e ela está gerando vida. Depois de um tempo, aqueles ovos eclodem e saem ali os pintinhos. É nessa imagem que nós podemos entender que o Espírito Santo de Deus estava ali se movendo sobre a face das águas, gerando vida. E aí, quando nós vamos lá no texto de João, o Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 10 até o versículo 14, nós vemos aquela conversa, aquele diálogo de Jesus com a mulher samaritana, e ele vai e pede água para ela, né? E ela fica admirada dele pedir água para uma mulher samaritana, né? Os judeus não conversavam com os samaritanos, muito menos um homem conversar com uma mulher. E aí Jesus vai e responde para ela, versículo 10. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. E aí disse a mulher do versículo 11, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? E Jesus respondeu e disse, qualquer que beber esta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, para sempre, nunca, não terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte a jorrar para a vida eterna. As águas produzem vida, e Jesus é aquele que dá a água da vida. E que se nós bebermos da água que Jesus nos dá, nós teremos a jorrar dentro de nós uma fonte eterna, uma fonte de água que vai jorrar para a vida eterna. Concluindo então, meus amados, Deus promoveu a purificação da terra através das águas do dilúvio, uma bula, dando aos homens uma nova chance de obedecer aos seus mandamentos. Noé, que na Bíblia é chamado de Noah, foi a representação da esperança, tikvá, de que poderia haver homens fiéis na terra. E cabe a nós beber da água que Jesus, o Cristo, Yeshua HaMashiach, quer nos dar e confirmar o desejo de Deus de salvar a humanidade da mesma forma que fez com Noé e sua família. Eu espero que você tenha entendido o que nós tensionamos passar para você, você tenha entendido a mensagem de Deus para a sua vida nesta noite. Queremos te agradecer por mais uma vez estar conosco, desejar a você uma semana abençoada na presença do Senhor e até o próximo vídeo.